Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Professor Tiago Teixeira por aqui. Hoje eu quero compartilhar com você um insight, uma descoberta, ou poderíamos dizer que até uma revelação nos dada pela mente superior aí, para que nós entendamos algumas palavras do nosso grande mestre, né? Então, convido você a ficar até o fim desse vídeo para que você possa entender. Então o insight veio através desse livro, né? Estamos sempre aqui nos nossos estudos e pesquisas, e nesse livro, A Biologia da Crença, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres, de Bruce Lipton. Esse livro é magnífico, é formidável, recomendo a sua leitura. Então aqui no capítulo Programação Humana, quando os bons e velhos mecanismos começam a falhar, que está ali na página 194, ele fala sobre experiências que fizeram no cérebro de pessoas e crianças, as chamadas eletroencefalograma. Ele abrevia aqui com EEG. Então ele diz o seguinte, eu vou ler um trecho aqui e continue até o fim do vídeo para que você entenda qual que é o insight, né? Então ele fala o seguinte, a definição de eletroencefalograma são figuras elétricas na cabeça. Essas figuras cada vez mais sofisticadas revelam com detalhes a atividade cerebral nos seres humanos. Tanto adultos quanto crianças apresentam eletroencefalograma com variações entre ondas de frequências mais baixas, as chamadas delta, as mais altas, chamadas beta, né? No entanto, os pesquisadores observaram que os eletroencefalogramas de crianças revela em todos os estágios de desenvolvimento a predominância de um tipo específico de onda cerebral. Então, nas pesquisas que eles fizeram, eles conseguiram identificar que as crianças, entre o seu nascimento até dentro do útero da mãe, quando já começa a desenvolver o cérebro, e entre o nascimento do 0 até os 6 anos, eles apresentam um padrão de frequência linear no que chama-se de delta e alfa, né? Então, vamos lá. O Dr. Riemann descreve o eletroencefalograma, o processo desses estágios de desenvolvimento das atividades cerebral. Então, entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano opera, entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano, o cérebro da criança, opera predominantemente na frequência do eletroencefalograma mais baixa, ou seja, entre 0,5 e 4 ciclos por segundo, ou seja, entre 0,5 e 4 Hz por segundo. A faixa é conhecida como ondas delta, guarde esse nome, ondas delta. Embora seja a sua faixa predominante, os bebês ocasionalmente apresentam momentos de atividade cerebral mais alta. Crianças começam a entrar em níveis de atividade de eletroencefalogramas mais alto, como o chamado θ, que são ondas entre 4 e 8 Hz, com mais frequência durante os períodos longos entre os 2 e os 6 anos, ou seja, então entre os 0 e os 2 anos, as crianças operam entre 0,5 e 4 Hz, e entre os 2 e 6 anos as crianças operam entre os 4 e os 8 Hz, que são as chamadas frequências delta e θ, né? Certo, então entre essas duas frequências, os hipnoterapeutas, e ele deixa bem explícito isso daqui, eu fiquei muito feliz em ele citar os hipnoterapeutas conseguem fazer com que a atividade cerebral de seus pacientes atinjam delta e θ, ou seja, através do processo de hipnoterapia, conseguimos reduzir as suas frequências cerebrais para os níveis de delta e θ. Porque essas faixas de frequências mais baixas permitem que eles entrem em um estado mental mais sugestionável e programável. Então é dentro dessas faixas de frequência que nós, os hipnoterapeutas, trabalhamos aí com a sua reprogramação mental, com a sua mudança de crença, com a resolução dos seus traumas, ou seja, porque nessas frequências é onde conseguimos acessar o seu subconsciente e fazer emergir tudo que tiver de trauma ali, que precisa ser trabalhado, mas essa não é a questão aqui. Só citou o hipnoterapeuta para que você entenda. Certo, então vamos lá. Isso nos ajuda a entender como as crianças cujo cérebro opera na mesma frequência e faixa, na mesma faixa de frequência entre 0,5 e 4 e entre 4 e 8, entre o seu nascimento e 6 anos de idade, pode armazenar os volumes fantásticos de informações que precisam para se adaptar e sobreviver ao seu ambiente.
A habilidade de processar uma vasta quantidade de informações demonstra haver uma adaptação neurológica importante para facilitar esse intenso processo de enculturamento. Processo de enculturamento que, vocês sabem, o processo de programação mental. É onde se será criado ali o modelo de programação mental do que aquela criança levará para o resto da sua vida, né? Então, o ambiente humano e a convivência social exigem e causam mudanças tão rápidas que não adiantaria transmitir comportamentos culturais por meio de instintos geneticamente programados, ou seja, a programação dos instintos que as crianças recebem nesse período de tempo. As crianças pequenas observam o ambiente e absorvem a sabedoria do mundo fornecida por seus pais diretamente em seu sistema de memória subconsciente. Então é nesse período que, ao observar o ambiente e a convivência com os pais, professores, familiares e com o convívio social, programará a personalidade daquela criança, né? Como resultado, passam a ter os mesmos comportamentos e crenças dela. Perfeito, então vamos entender isso daqui. Certo, voltando, Biologia da Crença, Bruce Lipton, página 194, capítulo Programação Humana, quando os bons e velhos mecanismos começam a falhar. Mas o que é interessante aqui para que nós entendamos? Grande parte das nossas informações que quando nós encarnamos nós perdemos de outras existências, grandes partes das informações que pertencem a nós em outras existências, elas também vêm com a gente aí dentro do nosso subconsciente, certo? Perfeito. A barreira de frequência impede que a gente se conecte com consciências estelares e saber o que éramos antes e tal, e vem a lei do esquecimento, disso daí que você já ouviu falar. Porém, nós conseguimos ainda ter um acesso, supostamente ao que dizem, a 4% de conexão com o nosso eu superior, mas devido a diversos mecanismos de distrações, redes Wi-Fi, etc, 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 nós de certa forma, não vou falar que nós perdemos essa conexão, porque se perdêssemos essa conexão com o nosso eu superior, automaticamente morreríamos. Então essa conexão existe o tempo todo porque ele é o que sustenta a nossa existência aqui. Porém, devido a diversas manipulações, distrações, etc., mente bagunçada, barulho, Blue Beam, MK Ultra, etc, 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 e as programações, isso impede com que nós consigamos acessar nossas memórias de outras vidas, nosso subconsciente, e estabelecer essa conexão mais ampla com o nosso eu superior. Então você veja que os processos de reprogramação mental, os processos de auto-hipnose, de hipnoterapia, são fundamentais para que nós façamos o que o professor Luiz fala, de limpeza do porão, do nosso subconsciente. Porém, quando nós conseguimos fazer essa limpeza do nosso subconsciente, nós conseguimos também, através dessas frequências de 0.5 a 4 e de 4 a 8, ou seja, delta e beta, acessarmos a nossa consciência superior, acessarmos níveis mais ascendidos da nossa própria consciência e acessarmos consciências superiores, ou seja, conseguimos entrar em contato com as outras consciências que estão a níveis mais elevados. E isso também se aplica aos processos meditativos, onde nós conseguimos atingir esses estados de consciência, esses padrões em hertz de vibração da nossa mente, do nosso cérebro. Esses padrões em hertz também permitem com que nós consigamos, além de acessar o nosso subconsciente, além de acessar o nosso eu superior, além de captar e receber informações das mentes superiores, acessarmos também informações referentes a nós mesmos. Então, para finalizar esse vídeo, com tudo isso que a gente conseguiu descobrir aqui até então, isso resume aquela frase do nosso grande mestre de há 2000 anos atrás, e que muitos talvez não tenham conseguido entender, onde ele dizia: se não vos tornardes como crianças, jamais entrarás no reino do céu. Então isso ficou muito bem claro para mim ao ler essa passagem. Ou seja, não se tornar como criança não é você voltar a ser criança, não é você se tornar um infantil, não é você voltar para dentro da barriga da sua mãe ou agir com infantilidade, não. É você reduzir os padrões da sua mente, entrar nessas frequências vibratórias em hertz, para que com isso você consiga acessar as consciências superiores, acessar os reinos do céu. Então, se não vos tornardes como criança, jamais entrarás no reino do céu. E o se tornar como criança é você trabalhar a sua mente para entrar nessas frequências de delta e beta, para que você consiga
captar mais informações dos planos mais sutis. E isso, auto-hipnose, reprogramação mental e meditação. Perfeito? Espero que tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário. E no mais, nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.